Fala, guerreiro, seja bem-vindo ao canal Guerra 13. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu canal de futebol. Nesse vídeo, guerreiro, para falar um pouco aí sobre os campeões do último final de semana que nós tivemos, né? Você talvez já tenha assistido aí em outros canais, emissoras aí falando sobre esses títulos, né? Mas uma forma bem diferente de falar sobre esse assunto é aqui no canal Guerra Fute 13. Se você já gosta do nosso conteúdo, já curte, né? Já assiste há um bom período, se inscreve no canal, dê aquela força aí para o nosso trabalho, né? Não se esqueça de compartilhar para os seus amigos, curiosidades, clássicos, né? E muito mais é aqui no canal Guerra Fute 13. Então vamos começar aí falando sobre o primeiro campeão, né? Nós não vamos falar de todos os campeões dos estados, né? Vamos falar só de alguns, aqueles mais interessantes nós vamos trazer aqui para você no canal, né? Vamos começar aí pelo Atlético Paranaense, que empatou em 0-0 com o Cascavel, visto que tinha vencido no jogo de ida, né? Então ele acabou ficando aí com o título. Lembrando que lá no seu estado, né, no Paraná, o Curitiba é o maior campeão, mas o Atlético aí tem chegado, né, se aproximado ainda mais nesses últimos períodos, né? É ele que tem levantado aí o caneco nas últimas edições, mostrando assim a sua força, né? Sua força, sua organização e sua garra, né? Os guerreiros aí do Atlético Paranaense, que muitas vezes joga o estadual, até mesmo com o time de base, né? Mostrando que não tem medo aí, né? Do estadual e levanta aí sua 27ª taça. Jogou contra o Cascavel, que chegou aí à final, né? Cascavel que só tem um título estadual, né? E aí ficou na vice-liderança aí nesse caso, né? Um outro Atlético que ganhou nesse final de semana também foi o Goianiense, né? Goianiense aí que passou apertado, né? Contra o Goiás. Goiás aí também que é o maior campeão lá de Goiás, né? Com 28 taças. E o Atlético Goianiense chega à sua 17ª taça aí, numa vitória aí bem incrível, né? Havia vencido o primeiro jogo, né, com uma vantagem bem grande, mas aí acabou perdendo esse jogo por 3-1, né? E aí tinha ganhado aí de 2-0 e perdeu de 3-1, levando assim para os pênaltis, né? E aí nos pênaltis o Atlético Goianiense conseguiu então a sua vitória e levantar aí mais uma taça. O Atlético também é um time que tem dado ultimamente trabalho, né, para o Goiás, tem mostrado aí uma força incrível, né, tanto no campeonato estadual do Goiás, como também nos campeonatos nacionais, como Copa do Brasil e Brasileiro, né? Se você fizer um recorte aí dos últimos anos, é um time que consegue se manter ali no primeiro escalão por algum tempo, às vezes ameaçado de rebaixamento, mas conseguindo aí escapar com um bom futebol, né? O Atlético Goianiense que também acabou aí levando esse título, né? Em cima do seu maior rival ali do estado e recebendo assim o direito de jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Outro time que recebeu o direito de jogar a Copa do Brasil foi o Botafogo, que venceu aí, eu considero como se fosse uma Série B ali, né, do Carioca, um título de relevância muito pequena, até porque não serve para muita coisa, né? Só para a classificação aí da Copa do Brasil, né? É como se fosse ali um retorno, né? Para aqueles que não conseguiram chegar à final do Carioca. Venceu o Audax aí por 3-2 e conseguiu aí o direito de participar da Copa do Brasil. Um outro clube, né, que tem aí bastante taças é o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro que tem 48 taças agora, né? Depois de ter ganhado aí do América Mineiro. América Mineiro com apenas 16 taças. Dos três grandes lá de Minas Gerais é o que tem menos taça, né?
Agora a diferença aí do Atlético Mineiro para o Atlético, aliás, para o Cruzeiro, né? São de 10 taças, mostrando assim a força do Galo ali em Minas Gerais, né? Apesar de, quando se tratar do cenário nacional, o Cruzeiro, né, se torna aí bem grande com algumas Copas do Brasil, coisa que o Atlético Mineiro ainda precisa, né, alcançar, e alguns títulos de relevância aí maior, né? Mas quando se trata de estadual, o Galo mostra aí sua força e se torna aí maior cada vez mais que o seu arquirrival, o Cruzeiro, né? Galo que teve aí gol de Hulk, né? E uma vitória expressiva em cima do Atlético, do América, né? Mineiro, mostrando assim que está vivo aí, né, nas competições nacionais e que também pensa em demitir o seu técnico, né? O Eduardo Cudê, não é cogitado para ficar nessa próxima temporada. Vamos falar então aí do Flamengo, né? Flamengo e Fluminense. Aí eu acho que foi o maior vexame de todos, né? Nesse, nesses campeonatos estaduais, porque o Flamengo já tinha uma vantagem muito grande, né? De 2-0. E minha opinião, vocês já sabem, né? Vocês que assistem aqui o canal já sabem que eu acho que o time estava boicotando aí o Vitor Pereira. Então eu acho que houve pouco esforço, né? Lógico que tem o mérito do Fluminense, que joga muito bem, é um time bem ajustado, né? É um time que vem batendo aí seus rivais. Já havia perdido de 2-0 aí do Volta Redonda e depois no retorno meteu 7-0. Mas eu acho que o Flamengo poderia até ter perdido o título para o Fluminense, claro, é normal, né? Entre um clássico, né? Quando se envolve um clássico, tudo pode acontecer. A gente lembra aí de Palmeiras e São Paulo, né? Pelo Paulista, onde o Palmeiras levou de 3-1 e depois reverteu o jogo, né? Metendo aí 4-0 no seu rival, né? Mas eu acho que teve aí também um descaso, né? Do time, sabia que se perdesse poderia ter o seu técnico demitido, então eu acho que correram pouco ali, né? A gente vê por alguns lances, né? Pouco esforço em correr atrás da bola, deixando alguns jogadores aí do Fluminense passear na frente deles, né? Claro que é mérito do Fluminense, o Fluminense não tem nada a ver com isso e levantou a taça, né? Mais um aí, fazendo do Flamengo aí o maior vice-campeão, ainda mais, né? Com 52 vice-campeonatos, né? Agora sim pode ser contado aí 52 vice-campeonatos. O Flamengo que tanto nessa última temporada como nessa que se iniciou, já perdeu 5 taças, né? E aí poderia, se tivesse vencido essas taças aí, ter descolado, né? Bem grandemente aí dos rivais, né? Tanto do seu estado como de outros estados, né? Por exemplo, o Palmeiras é o time com maior taças de relevância nacional, né? E aí o Flamengo poderia ter descolado aí, disparado na frente aí, se tornado aí o maior campeão do Brasil, mas acabou desperdiçando, seja por incompetência do Vitor Pereira, seja por mimo, né? Ali, jogadores mimados ali do Flamengo. A gente vê que o Abel Ferreira, certas vezes, em certas entrevistas, ele falava que não queria jogadores que se sentissem maior que o clube, né? Porque poderia prejudicar o trabalho dele, né? É isso que eu senti ao longo do tempo, né? Aí com o Flamengo, isso é opinião minha, lembrando que não é informação, né? Mas é pelo que eu assisto, pelo que eu vejo, né? Então eu vejo aí que o Flamengo aí com seu elenco estrelado, às vezes escolhe com quem quer jogar e aí acaba prejudicando o trabalho de alguns técnicos, né? Que muitas vezes escala mal, não escala tão bem assim, mas não justifica aí os jogadores de grande relevância perder, às vezes perder para clubes pequenos, né? Não tô dizendo isso do Fluminense, mas o Flamengo perdeu para clubes que são de menores expressões aí e perdeu títulos aí que dava para ter ganhado, né?
com a força que tem, apesar de ter jogado aí com clubes grandes como Palmeiras, Fluminense e outros, né? Mas baixou a cabeça aí e deixou de vencer, às vezes ali por apatia ali do time, né? Eu achei o time ali muito apático aí nessas últimas finais aí. A gente vê que quando quiseram jogar ali, como no caso do Dorival, né? Algum momento ali com Renato Gaúcho e outro momento ali com o Rogério Ceni, a gente via que o time jogava por si só, né? Mas quando eles não quiseram jogar, quiseram derribar o técnico, a gente viu aí que os caras passeavam em campo, caminhavam em campo, e aí isso é uma opinião minha e de quem assiste jogo, né? E entende futebol, sabe que os caras não se esforçaram. E aí, nesse caso aí, quem tem que tomar uma ação é a diretoria, né? Porque vai contratar mais um técnico aí, e aí pode dificultar aí o trabalho desse novo comandante aí que chegar. Se ele não tiver voz ali no vestiário, vai ser mais um a ser engolido, né? Um dos nomes que são bem cogitados aí para essa situação é o do Sampaoli, né? Eu acho que se vier o Sampaoli não vai dar certo, porque o Sampaoli é um cara que é muito marrento ali, é um bom comandante, não é pelo Sampaoli, né? Mas eu acho que ele é mais ou menos ali estilo Paulo Souza, né? Vitor Pereira, meio turrão ali, meio teimoso, né? E isso faz com que o elenco estrelado do Flamengo talvez birre com ele também, assim como fizeram com esses dois, né? E com o Domenech. Então eu acho que para dar certo, se trouxer o Sampaoli, a diretoria tem que conversar bem sério com os jogadores e caso eles não produzam aí, rescindir contrato, fazer alguma coisa, multar esses caras aí para que eles possam correr atrás da bola, né? E aí a diferença a gente vê, por exemplo, no caso do Palmeiras, né? Que foi campeão aí, ganhando de 4-0 da Água Santa, né? Levantando aí a sua oitava taça, né? Na gestão Leida Pereira aí, né? Estão mostrando a força do Palmeiras. Palmeiras que é um time bem mais organizado, mesmo quando perde, né? A crise não entra no coração, embora às vezes a mídia trabalha nisso, né? Tocaram o terror aí porque o Palmeiras perdeu para a Água Santa e depois perdeu ali na Libertadores para o Bolívar, né? Todo mundo falando em crise, aquela coisa, né? Mas quem assiste aqui o canal do Guerreiro sabe que eu tinha falado que estava torcendo para a Água Santa, mas o Palmeiras é mais forte, é um time mentalmente mais equilibrado, né? Consegue reverter placar e mesmo quando perde, né? Ele sempre foca ali na próxima temporada, na próxima competição. Então é um time mais bem trabalhado mentalmente, né? E ali nós temos jogadores que são medianos, né? E medianos para bom e que correm pelo seu técnico, né? O técnico ali consegue motivar eles a fazer o máximo, né? Não são caras que se sentem estrelado ou com grande força, né? E quando se sente assim e perde, o técnico vai lá, cobra, mostra, né? Que eles não são essa coisa toda e que eles dependem do time e não o time depende deles, né? Então, esse é um bom trabalho aí que faz aí o Abel Ferreira, né? Então, esse foi o vídeo dos campeões, trazendo minha opinião sobre cada um, né, dos clubes. E espero que você tenha gostado. Ative o sininho aí das notificações, se inscreve, deixa os comentários e vamos para o próximo vídeo, beleza? Por esse vídeo é isso. Valeu. Fui.